Olá, meus amigos, minhas amigas, salve, salve! O Espírito da Verdade, que trouxe a codificação espírita, né, o Espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec no século XIX, o Consolador Prometido, a Terceira Revelação. O Espírito da Verdade é ou não é Jesus? Vamos ver o que podemos ler aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, cujo título é O Cristo Consolador. E aqui Kardec remete a um trecho que está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 17, e capítulo 14, versículo 26. Jesus dizendo e João escrevendo, né? O João Evangelista. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Porque na época de Jesus ainda não havia todo esse conhecimento que existe hoje em dia e ele não podia explicar tudo que depois foi nos revelado no século XIX pelo Espírito da Verdade ou pelo Espírito da Verdade e sua equipe. Então aqui, olha, aqui João escreve que o Espírito da Verdade é o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome. Parece ser um outro espírito que não Jesus. E isso foi escrito no primeiro século, né, da nossa era cristã por João Evangelista, está lá no Novo Testamento, no Evangelho de João. Mas aqui no capítulo 6, intitulado O Cristo Consolador, tem várias instruções dos espíritos. O título é Advento do Espírito da Verdade, né? A vinda do Espírito da Verdade. E o Espírito da Verdade envia várias mensagens que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, numa dessas mensagens, o Espírito da Verdade escreve, ele, o Espírito da Verdade, escrevendo: eu venho, né? Venho como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas, escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina, revelei. E como um segador, liguei, cega, né, que colhe, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Sócrates e Platão são considerados precursores do Espiritismo. Aqui, o Espírito da Verdade dizendo que ele revelou a doutrina divina e ele ligou todo esse conhecimento que estava esparso na humanidade, né, na doutrina cristã, dizendo: vinde a mim, todos vós que sofreis. Então, aqui, nesse trecho, o Espírito da Verdade fala: venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel. Jesus é que veio outrora e nasceu lá na Palestina.
E ele continua, o Espírito da Verdade: eu revelei a doutrina divina. Jesus disse que foi enviado pelo Pai. Então aqui dá para entender que o Espírito da Verdade é o próprio Jesus. E no outro texto, o Espírito da Verdade também escrevendo: eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Deus enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras: eis-me aqui, venho a vós, porque me chamastes. O Espírito da Verdade diz que ele é o grande médico das almas. Jesus é o grande médico das nossas almas, porque o Evangelho, a prática do amor, cura a nossa alma e, consequentemente, todas as doenças. Deus enviará seu Filho bem-amado para nos instruir. Filho bem-amado é Jesus, e Deus enviará, então, nessa terceira revelação, o Espírito da Verdade, em outro trecho, nos convida: amai-vos e instruí-vos. Então, Deus enviará seu Filho bem-amado para nos instruir. E aqui a gente subentende que o Espírito da Verdade é Jesus. Amigos queridos, fica aí, essa interrogação. A gente lê num trecho, dá a impressão que é um outro Espírito, lê em outro trecho, dá a impressão que é Jesus. Afinal, o Espírito da Verdade é ou não é Jesus? Amigos queridos, agradeço muito a todos e até a próxima.